O técnico Mano Menezes está definindo o time que enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira. Kehler deverá ser mantido no gol. Igor Gomes deverá de fato ser o lateral direito. E as dúvidas ficam em função do meio-campo. Taison dá uma marcante entrevista para Spider Kong, onde fala sobre o seu futuro no Internacional, faz algumas críticas em relação à condução do processo de saída de Edenilson e fala sobre a sua vida pessoal e qual o impacto que alguns problemas estão tendo no rendimento dele dentro de campo. Tem um possível dinheiro que o Inter poderá receber vindo do Corinthians, relacionada à possibilidade de compra de Yuri Alberto. Esse é o Diário do Inter KTO, de domingo, 25 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo deste domingo, fechado? Senhores, vamos começar falando sobre o treinamento dessa manhã no CT Parque Gigante. Foi um treinamento com os portões fechados, apenas o aquecimento ele foi aberto, mas a gente pôde tirar já algumas conclusões em relação ao time que enfrenta o Red Bull Bragantino nessa quarta-feira. Eu, inclusive, gravei um vídeo na tarde desse domingo falando sobre aquela que foi a principal notícia, a principal informação do treinamento, a ausência de Daniel. O goleiro segue se recuperando de uma bolada que ele levou no olho, que gerou um certo sangramento, gerou um certo tratamento que atrapalhou o retorno dele para os treinamentos até agora. Por isso, o Daniel não participou ainda de nenhuma atividade normal com o preparador de goleiros, com o Léo Martins. E a tendência hoje é que o Kehler seja mantido como titular do gol do Internacional para a próxima quarta-feira. Nesse vídeo eu dou detalhes de bastidores sobre o que se pensa sobre Kehler e sobre Daniel e qual a real possibilidade de que Kehler assuma em definitivo a titularidade no gol do Inter a partir dessa ausência do Daniel em função de lesão. Corre aqui e assiste porque tem alguns detalhes importantes e pode sim estar acontecendo uma mudança na titularidade da meta colorada. Pensando no jogo contra o Red Bull Bragantino, o Mano já praticamente definiu o time. A dúvida fica pelo meio-campo e a questão é que existe uma vaga para 2 jogadores ou 2 vagas para 3 jogadores. Eu explico, tá? O time do Inter está encaminhado com Kehler no gol, a defesa de Igor Gomes na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga, com o René sendo o lateral esquerdo. Meio campo de Gabriel. E aí começam as dúvidas. Dá para colocar Edenilson ou Depena como dúvidas para ser o volante ao lado do Gabriel. Mas eu estou quase convencido de que o Edenilson não sai desse time. E deve ser o Edenilson porque o Depena deverá ser o ponta pelo lado esquerdo. Então, dessa forma, como o Inter deverá ter o Pedro Henrique, que é um cara pelo lado direito, pelo lado esquerdo o Depena é quem equilibra. Então o Edenilson seria o volante. Então eu diria que o time está mais ou menos encaminhado assim. Gabriel, Edenilson, Depena na esquerda, o Pedro Henrique na direita e aí no meio a disputa de Alan Patrick ou Maurício. Acredito que está mais para o Maurício, mas pode sair o Depena também, jogar Maurício e Alan Patrick. Pode sair o Edenilson, jogar Maurício, Alan Patrick, Maurício pela esquerda e o Edenilson como volante. Esses os detalhes que faltam ser definidos ainda no time do Internacional. Eu estou apostando em Gabriel, Edenilson, Depena, Maurício e Pedro Henrique. Eu acredito que esse deve ser o time do Inter para encarar o Red Bull Bragantino. Gente, eu quero repercutir com vocês a entrevista que o Taison concedeu ao Spider Kong. O Spider Kong é um jogador de FIFA profissional colorado que recebeu o Taison no Pod Plays para uma conversa muito interessante onde o Taison de fato abriu o seu coração sobre diversos pontos relacionados ao Internacional, relacionados a futebol e relacionados à sua vida. Eu separei alguns pontos para trazer aqui para vocês. E o primeiro deles é a preocupação do Taison com o seu futuro. Ele deixa muito claro durante toda a entrevista que
não quer que as pessoas pensem que ele já está pensando em sair por estar na reserva e que ele até entende como natural o momento dele estar na reserva, porque o Alan Patrick está jogando bem e ele diz, cara, eu não posso atropelar o Alan Patrick, não posso atropelar o Wanderson, eu tenho que treinar, ser melhor do que eles para ter o meu espaço. E o time está bem muito por conta dessas mexidas também, então ele vê como muito natural e com um âmbito muito bom essa concorrência que tem, que coloca ele na reserva. Mas o Taison deixa claro, ele não deve ficar, pelo que eu senti no Inter, depois do contrato. Ele tem contrato até o mês de abril. E ele falou, ele abriu o jogo de entrevista, cara, eu gosto de estar aqui no Inter, eu quis voltar, tudo certo, mas é difícil, eu tô repensando muito o meu futuro. Eu vim para cumprir meu contrato até abril e eu não sei o que vai ser do meu futuro e se eu não estiver bem, eu vou bater na porta do presidente e dizer, cara, é isso aí, valeu, um abraço. O Taison deixou bem claro que a tendência é que ele não fique no Inter depois do mês de abril, que é algo que a gente já trabalhava também nos bastidores. Mas tem um ponto da entrevista que para mim foi o que mais chamou a atenção, talvez, dessa longa fala do Taison, dessa longa conversa, que foi o posicionamento do Taison a respeito do que está acontecendo com o Edenilson. Ele fala abertamente sobre as conversas que ele possui com o Edenilson, de que é no seguinte tom, e aí ele com aqueles jogadores mais próximos do Edenilson no vestiário, o René, o Alan Patrick, ele cita também o Gabriel Mercado, que é o Edenilson. Cara, até novembro tu tem que estar focado. Depois de novembro, se tu vai sair ou se tu não vai sair, é uma situação que tu vai ver com o teu empresário, com tuas pessoas. Mas até novembro não tem escapatório, tu tá aqui no Inter. Então, cara, é foco no Inter, não tem muito mistério. É focar no dia a dia, no treino, pra jogar bem, porque também jogando bem as outras coisas, elas vão acontecer. E o Taison disse que tem essa conversa muito direta com o Edenilson. Mas o Taison também, de alguma forma, criticou o fato de ter saído, de ter vazado do Inter a informação de que ele e Edenilson estava querendo sair ao final da temporada. E o Taison disse que é necessário ter um pouco mais de cuidado com essas informações e com a maneira que essas informações elas vazam do Inter. Só que tem um detalhe. Como que essa informação vazou do Internacional? Primeiro, com um dirigente, que o Taison até deve saber quem é um importante dirigente que na beira do gramado do CT comunicou de alguma forma isso para os repórteres. E quando ele comunicou daquele jeito, deixando escapar, é muito porque foi conversado internamente que seria importante para o Inter que essa informação ela saísse. Importante para o Edenilson, não sei qual não sei a que motivo o Inter chegou a esse consenso. Mas essa informação ela ganhou força principalmente quando o Mano Menezes abriu o jogo, no jogo aberto, para a Renata Fã na TV Bandeirantes, e afirmou que o Edenilson procurou ele e pediu para sair. O Taison achou isto errado. Ele disse que acha errado as coisas saírem de dentro do clube assim, porque isso pode jogar a torcida contra o Edenilson. O torcedor vê que o Edenilson está pedindo para sair, vai no estádio para vaiar o Edenilson. Então o Taison não achou legal essa postura do Internacional, pelo que eu entendi também do Mano, porque foi o Mano o cara que deu força para isso, de garantir que o Edenilson já está saindo antes dele sair, o que pode acontecer só a partir do mês de novembro. Seguindo ainda no Taison, ele falou muito sobre o ano dele de 2022. E aí eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês, tá? O Taison, ele é reserva e ele na entrevista pareceu aceitar muito bem a reserva, onde ele disse, cara, o Alan Patrick tá jogando mais que eu. É óbvio que eu quero jogar, mas eu não vou atropelar as coisas. Como é que eu vou brigar com o Wanderson, brigar com o Alan Patrick? Os caras estão melhores, eu tenho que treinar mais para ficar melhor que eles e tentar jogar. Competitividade é isso. E é isso aí. Só que tem muita gente levantando hipóteses de o porquê o Taison está na reserva e o porquê o Taison não tem tido um 2022 brilhante. Por exemplo, o irmão do Taison, que foi para as redes sociais dizer que a gente não sabia o que estava acontecendo com o Taison, os motivos dele estar na reserva e tudo mais. Beleza. E aí, essa questão pessoal do Taison, de como está o 2022 dele, ele abordou bastante nessa entrevista. E, cara, 2022 não tem sido um ano bom para ele. Vocês lembram, o Taison passou por uma tragédia familiar onde ele perdeu o irmão. O Taison, ele revelou nessa entrevista
pô, ele tem um cuidado, e ele veio, inclusive, pro Inter também por conta disso, com o pai dele que tá doente, tá tratando, e ele cuida bastante do pai. Nasceu o filho dele nesse ano, o que foi a melhor coisa que aconteceu em 2022 para ele. Ele disse, mas a morte do irmão do Tyson, principalmente, ele falou sobre isso, cara, é uma coisa que mexe, uma coisa que pegou ele. E não que ele esteja jogando mal por causa disso, não que ele esteja na reserva por causa dos problemas pessoais, mas o próprio Tyson admitiu que 2022 não tem sido um bom ano para ele, que ele não vê a hora desse ano acabar. Então, não estou dizendo que é por isso que ele está na reserva, tá? Mas ele abriu o coração sobre o seu momento pessoal em 2022. E eu acho interessante a gente fazer essa reflexão e entender um pouco o que está acontecendo com o Tyson. Essas coisas abalaram um pouco ele. E o que mais me chamou a atenção, que abala o Tyson, e eu já ouvi de uma pessoa que conhece o Tyson, que orienta o Tyson, a seguinte tese, de que o Tyson se abala muito com o externo. E ele a todo momento fala sobre as críticas que alguns torcedores em redes sociais passam para ele. Ele, nessa entrevista, disse que chamaram ele de gordo recentemente e que ele ficou pistola com isso. Então esse ambiente contra o Tyson também abala o Tyson, tá? Depois da disputa de pênaltis contra o Melgar, uma situação que também parece ter mexido bastante com ele. Então, uma soma de tudo isso faz com que ele hoje esteja na reserva. Mas tem o principal. O Alan Patrick e o Maurício estão jogando mais do que ele e o time do Inter tá em cima, tá voando por conta também dessas mudanças. Vamos seguir no noticiário do Internacional e eu quero falar sobre uma informação que vem de São Paulo, tá? O Corinthians está sondando o Zenit para comprar Yuri Alberto, em definitivo. Yuri Alberto, vendido pelo Internacional, 25 milhões de euros, pertence ao Zenit e agora está emprestado ao Corinthians. O Corinthians pode pagar 100 milhões de reais na compra do Yuri Alberto. Se isso acontecer, o Inter tem direito a 10% dos direitos econômicos do Yuri Alberto, da venda do Yuri Alberto. O que significaria que o Inter lucraria 10 milhões de reais ainda com o Yuri Alberto. Uma grana bem-vinda, paga uma folha de salários, é uma boa grana, já ajuda a bater a meta de vendas também. Óbvio que essa venda do Zenit para o Corinthians demoraria, seria metade do ano que vem, mas o Inter está de olho na possibilidade de ganhar essa grana. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu quero passar para vocês as odds de Internacional e Bragantino. Odd do Inter, 1,85. Empate, 3,4. Vitória do Bragantino, 4,25. Tá valendo jogar no Internacional aqui, em 1,85 a odd da vitória. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!